Camaradas, a frequência com que lemos e ouvimos pessoas dizerem que fulano é alienado é absurdo. O povo é alienado, a dona de casa que vê sua novela é uma alienada, pessoas que votaram em políticos claramente antipovo são alienados. Ora, atitudes assim dizem muito mais sobre o interlocutor do que do próprio objeto analisado. O crítico se coloca num patamar de quase uma onisciência absoluta, como se a compreensão de sua vida fosse total, como se a sua visão sobre os mecanismos sociais fosse completa. Já o alienado não consegue se perceber e, muito mais, não percebe-se como um explorado e como uma massa de manobra daqueles que detêm o poder, daqueles que querem, em verdade, destruir o próprio alienado. Vemos muitas críticas do tipo: utilizam o futebol como mecanismo de alienação. O povo gasta o que não tem no carnaval porque é alienado. Ou seja, o alienado é sempre o outro. Sempre o outro. Nós que estamos no terreno da razão, temos a compreensão completa, somos infalíveis, somos detentores da verdade, somos os não alienados. Não ser alienado é compreender a existência da própria vida, é se enxergar em sua totalidade. Poderemos perguntar agora se existe alguém no planeta que consegue se entender completamente. E muito mais, se consegue ter uma visão completa, total, dos mecanismos sociais. Então, quem seria nesse caso o alienado? O crítico ou o objeto analisado? Onde está a fronteira entre ser alienado e não alienado? Esse é o nosso primeiro vídeo da série Alienação e Capitalismo. Existem vários significados para a palavra alienação, mas todas elas possuem uma conotação de perda. Alienação, que vem do latim alienare e alienos, significa que pertence a outro. Alienação é, portanto, transferir o domínio de, é tornar alheio. No sentido jurídico do termo, perde-se o usufruto ou posse de bem ou de um direito por venda, hipoteca, posse. Até mesmo temos, no sentido jurídico internacional, a perda, a alienação territorial. Então, quando um país anexa parte do território de um outro país, também chamamos de alienação. Um exemplo de alienação territorial é o Tratado de Petrópolis. Há mais ou menos 118 anos, o Brasil anexou parte de um território que pertencia à Bolívia, que hoje nós conhecemos como Acre. Bom, mas o termo alienar comporta outros sentidos. Quando o sujeito perde a sua faculdade de pensar, seja momentaneamente ou definitivamente, dizemos que esse sujeito é um alienado mental. Por outro lado, o uso da palavra alienado nas nossas redes sociais e nossas conversas atuais tem um outro significado. Atualmente, quando chamamos uma pessoa de alienada, significa que essa pessoa não compreende os problemas sociais e políticos do Brasil e do mundo. Nesse caso, o alienado aqui é aquela pessoa que perde a sua faculdade, que não compreende a sua realidade social, os mecanismos
que a colocam em uma certa posição social. Essa pessoa não se enxerga, muitas vezes, como uma partícula de um grande coletivo. Então, ela não se enxerga como pobre, ela não se enxerga como um necessitado de amparo do Estado. Então, existem dificuldades de enxergar-se dentro de uma coletividade. Então, essa pessoa não enxerga a sua posição social e também não tem a percepção dessa própria posição. Então, camaradas, entender a diferença de alienado mental e alienado nos tempos atuais é fundamental para planejarmos táticas mais eficientes. Agora, há uma pergunta muito importante para ser feita em cima do seguinte raciocínio. Enquanto o alienado mental não se enxerga, não se percebe como indivíduo, o alienado ele não consegue entender, compreender, enfim, tem dificuldade de se enxergar como uma individualidade que faz parte de um coletivo. Então, as suas ações, a forma de pensar, a forma de atuar no mundo tem significância na vida das outras pessoas. Então, nós temos uma pergunta para encerrar o vídeo de hoje. Será que é possível separar o indivíduo do coletivo? A dificuldade individual das problemáticas sociais? No próximo vídeo de alienação e capitalismo, falaremos da noção de alienação na Idade Média. Então curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, abraços virtuais e lavem as mãos, hein? Tchau, tchau.